se nós podemos pensar assim. Então podemos abrir em Êxodo, capítulo 2. Vamos ver sobre a mãe de Moisés. Infelizmente, na nossa sociedade, cada vez mais tem se tentado tirar a beleza da maternidade, a beleza de ser mãe, a beleza de uma família. Então, cada vez mais nós ouvimos, que as mulheres não precisam ser mães. Para que ser mãe? Você vai estragar o seu corpo, você vai ter dor de cabeça, vai ter problemas, você não vai dormir, é só mais um trabalho para você. Então, para que ser mãe? É o que nós cada vez temos ouvido. E aí a juventude cada vez mais vai falando isso. Acho que eu não quero ter filhos. E aí tanto o homem quanto a mulher. Algumas mães, algumas pessoas falam assim, não, acho que é melhor adotar. Já tem muita gente no mundo, para que eu vou colocar outra pessoa no mundo? Então é melhor adotar, já que tem tantas crianças sem mães, sem pais. Então vamos adotar. Não tem nada de errado em adotar, tá bom, gente? Mas temos que pensar no que Deus quer também para nós. Tem uma funcionária da escola lá que eu trabalho, que a gente conversando, ela falou que a filha dela estuda numa escola pública. Nem lembro qual que é a região que ela falou. Não sei se todas as escolas públicas já estão assim, mas não se comemora mais os dias das mães. Se comemora o dia de quem cuida de mim. Isso tira-se o dia das mães e coloca esse dia. Lógico que a diretora explicou para ela, nós comemoramos assim, porque tem muita criança que não tem mãe, tem muita criança que é criada pela avó, por uma tia, por qualquer pessoa. Então é constrangedor para essa criança porque ela não tem a sua própria mãe. Nesse sentido é lógico, o pensamento é coerente com a situação do local, mas tem outros problemas junto com isso, Por exemplo, um casal de homens que cria uma criança. Então, realmente, ele não tem uma mãe, Então, tudo isso vai ser as complicações. Esse é o nosso mundo atual. Mas nós devemos continuar firmes e fortes, lembrando de que a mãe deve ser valorizada sim, porque Deus valoriza as mães. Deus deu essa bênção para vocês, mães, de criar filhos, gerar filhos, educar filhos. E o amor de mãe, de ninguém supera. Não da devida mãe, da mãe correta, a mãe que vive para a glória de Deus. Como eu sempre gosto de falar, eu vou falar sobre para as mães, pensando numa mãe, mas a aplicação para todos nós, principalmente para os pais e os filhos também. Então vamos lá. Êxodo capítulo 2, eu quero ler com você do versículo, vou ler o texto todo, do versículo 1 ao versículo 10, e aí nós vamos pensar em 3 atitudes dessa mãe. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe havia de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Quem lembra o nome da mãe de Moisés? Joquebede, Em outro texto aqui do Pentateuco diz que ela é a Joquebede,
né? Aqui do texto nem se destaca o nome dela, nem se destaca o nome do pai também, né? Só fala um homem e uma mulher, descendentes de Levi, da tribo de Levi, né? Os dois eram descendentes. Dentro da cultura judaica, dentro dos ensinamentos judaicos, a ideia era essa, né? Quem é da sua própria tribo casa com da própria tribo. Não tinha essa ideia de, né? Acontecia, mas não era o ideal de Deus, alguém de Issacar casar com alguém de Levi, alguém de Levi casar com alguém de Judá. Acontecia, mas a ideia é por que casar dentro da própria família, né? Dentro do próprio clã, para que a herança de cada família ficasse com cada família. Porque se um homem da tribo de Judá casa com alguém da tribo de Gade, um homem com uma mulher de Gade, a herança não mudaria para Gade, ficaria em Judá. Agora, se um homem da tribo de Aser casasse com alguém da tribo de Judá, a herança daquela tribo, viria para Aser, porque é o homem que vai levar a herança. Então tinha esse cuidado para que ninguém ficasse sem terra. Essa é a ideia, ninguém ficar sem terra, sem a sua propriedade. E é o que acontece. E aqui se inicia a história do grande Moisés. Aqui se inicia a história do grande Moisés. Uma criança, um bebezinho. A gente vê ele adulto logo na história, mas aqui ele é um bebezinho. Lá pelos anos de 1520, arredondando, antes de Cristo, ele nasce, Moisés. O homem que vai se tornar um grande líder, um intelectual da época, capacitado. O livro de Atos conta que ele aprendeu toda a cultura egípcia, uma das culturas mais desenvolvidas da época, mais aprimoradas da época. Ele aprende idiomas, ele aprende tudo. E para quê? Para poder escrever esse texto. Escrever Gênesis, Levítico, Números e Deuteronômio. Ele foi capacitado por Deus para escrever todos esses 5 primeiros livros da Bíblia. Um pequeno bebê tem todo um plano de Deus para prepará-lo para a obra dele. Mas a mãe aqui, a Joquebede, ela tem algumas atitudes. Eu quero ver que essa é a mãe, se a gente pode chamar uma mãe ideal, uma mãe correta, uma mãe que sabe o que está fazendo. Em primeiro lugar, ela vai proteger. A mãe mesmo, uma mãe protege os seus filhos. Ele nasce nesse tempo onde o faraó manda matar sempre os meninos quando nasce. Ele vai nascer nesse turbilhão da situação. Então o faraó manda matar todas as crianças, porque meninos, nasceu, mata. Porque o povo de Israel já é muito grande, né? Os hebreus são grandes demais, é muita gente. O faraó está com medo de uma rebelião. E se tem uma rebelião, eles podem vencer, por causa da quantidade de homens. E aí então, Moisés nessa situação. A Joquebede tem essa ideia: vou proteger o meu filho a todo custo, não importa o que aconteça. E ela olha para esse menino e ela vendo que era formoso. É muito difícil, olha, eu nunca ouvi uma mãe falar: nossa, o meu filho é feio. Eu nunca ouvi isso. Talvez aos olhos dos outros possa ser feio, mas aos olhos da mãe, jamais. Mesmo bebezinho, né? Se você já teve esse privilégio de ver um bebezinho recém-nascido, acabou de nascer, está todo inchado, está sujo, né? E aquilo, nem cabelo às vezes não tem, e tudo aquilo lá. E aí, nossa, que lindo, ai, que maravilha. Será, né? Mas aos olhos da mãe é assim. O texto ressalta isso para nós, que ele era formoso. Imagine Moisés escrevendo isso, né? Ele escrevendo a sua história, que alguém contou para ele, né? Como que tudo aconteceu, com certeza a mãe e o pai. E ele tem que escrever isso. E escondeu por 3 meses. Imagine esconder um bebê por 3 meses. Parece impossível, gente. Como que um bebê por 3 meses não vai chorar? Não existe isso. E se chora, alguém vai ouvir. E se ouvir, um egípcio pode saber. E se um egípcio saber, pode ir lá naquela casa, tomar a criança e matá-la. Imagine o trabalho que ela teve para tentar fazer esse menino não chorar tanto. Tanto que só durou 3 meses, né? Porque o texto fala que não deu mais para esconder. Não deu mais. Eu tenho que fazer alguma coisa, porque aqui ele não dá para ficar mais. As pessoas, imagina as pessoas na rua, né, os próprios hebreus ali. Ué, cadê a Joquebede? Por que ela nunca aparece mais? Onde ela está? Está com um doente? Está com algum problema? E porque ela tem que ficar em casa com a criança. Ela tem que esconder a criança. Ninguém pode saber. Nós não sabemos se os amigos, né, os judeus ali, eles estão sabendo do nascimento e está todo mundo quietinho. O texto não diz isso para nós. Mas é possível ela também esconder dos próprios hebreus, porque vai que tem um traidor no meio. É possível.
E como isso? Então ela fica isolada, ela tenta não deixar esse bebê chorar e tudo isso. As mães fazem, ou fizeram isto, ou farão isto. Quando a criança nasce, nós fazemos de tudo para ela não chorar. Nós fazemos. E é exaustivo isso, porque a criança chora. É uma realidade para nós. Então, essa mãe quis proteger ao máximo, né? Alimenta e assim por diante. Então, mães aqui presentes, realmente, né? Protejam os seus filhos. Continuem protegendo os seus filhos. A gente vê na história que a Joquebede, ela continuou cuidando. Graças a Deus, o plano funcionou e tudo deu certo, que essa criança voltou para o seu leito, voltou para a sua casa. E ela até o amamentou, cuidou e assim por diante. Continuem protegendo. A Bíblia não diz como foi o relacionamento de Moisés depois de adulto, como foi o relacionamento de Moisés com ela. A Bíblia não diz como isso aconteceu, mas acredito que teve relacionamento sim. E ela deve ter continuado cuidando dele. Então, mães presentes, você tem filhos, cuide, continue cuidando. Não abandone o seu filho. Proteja o seu filho. Proteja o seu filho do mundo. Mães, proteja o seu filho do mundo. Ensine para ele o que é o mundo de verdade. E ensine qual que é o mundo de Deus para ele. Então não deixe o seu filho largado por aí. Não, continue ele debaixo das suas asas. Deixe ele bem quietinho debaixo das suas asas. Os filhos vão odiar isso muitas vezes, porque mãe, você é muito super protetora, você não deixa a gente voar. Não deixa não. Se for possível, quebra a asa dele ou dela, mas não deixa voar não. A hora certa de voar chegará. Mães que já têm filhos casados, continue aconselhando. Não se intrometa na vida dos filhos casados, a não ser que os filhos casados permitam. Mas a ideia, eu vou usar uma falar do mundo, né, da sociedade aí, né, um jargão aí, sei lá como se chama isso, um ditado. Em briga de marido e mulher não se mete a colher, né? Então cuidado. Ao mesmo tempo que a gente tem que aconselhar, a gente não pode se intrometer. Existe o limite. É uma nova família e tem que se respeitar. Então, mães, cuidado com isso. Se é o caso aqui, né? A sua nora, mãe, não é você. E a nora cuida do seu filho do jeito que ela quer. Se ela te permitir um conselho, você pode aconselhar, mas você não pode obrigá-la. Então, se a nora não passa roupa como você passava para o seu filho, e daí? Vai ficar sem passar roupa. Não foi o seu filho que escolheu, é a nova família. Então não se meta, mas continue aconselhando quando for necessário e permitido esses conselhos. Continue para que ele faça isso. Quando o seu filho ou sua filha for escolher alguém para casar, eu já dei um exemplo de um casado, mas quando alguém for escolher, oriente o seu filho, mãe. Não deixe o seu filho escolher qualquer uma. Não deixe o seu filho escolher qualquer um. A sua filha escolher qualquer um. Oriente. Filho, o que você está vendo nessa pessoa? Me diz aí. O que ele tem? É bonitinho, ou bonitinha, é legal, né? Alguma coisa assim. Me faz bem, entende as minhas conversas. Tá afim de mim também. Será que são critérios para escolha? Mães, não. Se você quer proteger o seu filho do mundo, a sua filha do mundo, o primeiro critério é a espiritualidade. É homem de Deus, é mulher de Deus, começou bem. Esse é o primeiro critério. Serve ao Senhor, está firme, é de Deus, cabra macho de oração, canela de fogo. É isso? Beleza. Então vamos começar a pensar. Agora dá para começar a pensar. Se esse critério não encaixa, já descarta. Radical isso, né? Não vamos descartar não. Vamos orar para Deus ter misericórdia. Mas temos que pensar. Então continue protegendo sempre. Proteja o seu filho de Satanás, não só do mundo, mas de Satanás. Ora, muita oração com o seu filho. Realmente coloque ele, abençoe ele. Ontem uma mãe na escola lá, que foi Dia das Mães, comemoração Dia das Mães, ela falou que toda vez que ela deixa, e eu tenho uma testemunha que falou que é assim mesmo, é um menininho, um pequenininho. Toda vez que ela deixa ele na escola, ela parou no carro, ela ora ali. Senhor, proteja o meu filho, Senhor, ensina para ele a tua palavra, Senhor, que ela falou lá, ela deu testemunho lá, Senhor, que ele seja pronto a perdoar, mas tardio para se irar, que ele retribua sempre o mal com o bem. Ela ora ali todos os dias por ele,
E teve uma mulher lá que cuida dessa entrada, falou, é verdade, todos os dias ela faz isso. Ela falou, eu revisto ele de oração. É assim que a mãe deve ser, proteção espiritual. Lembra que eu estou falando para as mães? Mas pais não é diferente. Então nós precisamos disso porque a proteção da mãe é extraordinária. As mães devem, como a Joquebede deu, proteja de tudo que Deus, que o mundo, Satanás, proteja seus filhos do pecado. Viu seu filho, a sua filha pecando, corrige, disciplina, orienta, instrui, aconselha. Não deixe os seus filhos, acreditar que o pecado está certo, que o pecado é bom, que pode ser cometido. Não. A mãe não pode ser vista como aquela mãe que deixa o filho fazer tudo. Não. Isso é o mundo que está ensinando, gente. Os nossos filhos não podem fazer tudo. Tem que ter limites, tem que ter regras, tem que dizer não muitas e muitas vezes. E tem que falar, filho, isso está errado, pronto e acabou. Ah, por quê, mãe? Não interessa, está errado. Se não tem uma explicação, às vezes não tem explicação. Mas é para ser assim, pronto e acabou. Então mantenham-se assim, porque o mundo está querendo destruir isso em nós. Então a mãe protege. A mãe também não só protege, como ela planeja. A Joquebede, ela planejou tudo isso. Ela falou, vou pegar esse menino, não dá mais para esconder, já está com 3 meses, o choro está muito grande, esse menino não para de chorar, misericórdia, acho que esqueci o nome, fugiu da mente. Acho, é cólica, né? É cólica, né? Acho que ele está com cólica demais, não para de chorar. Meu Deus, o que eu faço com esse menino agora? Vou ter que arranjar outro plano. Ela tem um plano. Ela escolhe o lugar certo para colocar ele. Ela escolhe o cestinho certo. Ela coloca betume, petróleo, piche, para cobrir aquilo lá, para não afundar na água. Olha, ela planejou tudo isso, gente. E a gente vai falar que nós somos evoluídos. Só pegando um gancho aí, um parênteses. Fala que nós somos evoluídos. Naquele tempo, 1520 a.C., já se usava piche. E nós somos evoluídos. Ah, tá bom. Só por Deus mesmo, né? Ela colocou piche lá. Já tinha petróleo, tá bom? Só para não levou milhões e milhões e milhões de anos para se formar o petróleo. Deus já fez o petróleo, está lá de dentro da terra, é só usar. Deus já fez assim no site da criação, tá bom? Vamos lá, não é geografia agora, nem história. Então, ela planejou. Muitos filmes e desenhos colocam para nós assim, que Moisés foi colocado aqui no rio, e ele foi indo, e as cachoeiras, e o tumulto, e andou, e o jacaré, bum, tentando comer o cesto. Você acha que a Joquebede, que protege seu filho, vai colocar ele onde tem jacaré? Gente, isso é muito ilógico de pensar. Ela protegeu por 3 meses, ela falou assim, vamos colocar aqui, tem uns crocodilos, mas acho que eles não vão morder não. Será? E a filha do faraó vai tomar banho onde tem jacaré do lado? Será? Gente, se eles fizeram isso, eles eram muitos, não posso falar essa palavra, né? É muito sem noção. Muito sem noção se elas fizeram isso. Acredito que não. Ela escolheu o lugar, a filha de faraó vai estar ali, é um lugar seguro. Com certeza ela toma banho no lugar seguro do rio, onde não vai ter perigo dos crocodilos ou qualquer coisa parecida. Um lugar meio escondido para ninguém olhar, ver ela tomando banho. Tem toda uma proteção em volta de tudo isso. E a Joquebede falou, tem que ser aqui. Por quê? Porque eu quero que ela pegue. Porque ela pegando a filha do faraó, ninguém pode matá-lo. Se ela aceitar a criança, se ela adotar a criança, ninguém vai tocar mais nele. Ela planejou isso, gente. Ela não colocou do nada lá no rio e que seja o que Deus quiser. Não, ela falou, tem que ser naquele lugar, nessa hora, porque é nessa hora que ela vai estar tomando banho. Ela já sabia, a Miriam tinha acesso, provavelmente a Miriam era uma das servas da filha de faraó. Ela tinha acesso à filha de faraó para conversar. Olha o plano, está tudo muito bem elaborado. E elas colocam ali, elas deveriam até saber a corrente do rio, e aqui talvez vai já para perto dele, e aqui as servas vão ver o bercinho, o cestinho. Tudo muito bem planejado. E deu certo o plano. Extremamente certo. A ideia é que ela colocou ali, a Miriam já estava lá perto da filha do faraó, só na espia, Só de boa, como quem não quer nada. Quando elas vê, pegou a criancinha, ela já identifica que é um egípcio, ou que é um hebreu. E aí a Miriam, você não quer, que alguém cuide dessa criança para você?
minha senhora, né? Minha rainha. Tudo indica, né, como eu já falei em alguma pregação passada, que é a filha do faraó que está reinando nesse momento, porque ela teve essa autoridade de pegar o filho, a criança e não mandar matar, ou não levar para o faraó, né, e o faraó matar porque é hebreu, alguma coisa assim. Então ela tem esse poder. E aí ela, não, tá bom, eu quero, arranja alguém. Pegou a própria mãe, a Joquebede. Ela planejou tudo isso e deu certo. Mães, planejem a vida dos seus filhos. Talvez nem tudo do plano vai dar certo, mas planeje. O que eu quero com o meu filho? Se eu estou protegendo agora, por que eu estou protegendo e para que eu estou protegendo? Eu não estou criando um filho, a Deus dará. Eu não estou criando um filho à toa. Não estou criando um filho para que ele seja qualquer coisa. Não. O que eu quero? Mas pastor, tem hora que os nossos filhos não seguem os nossos conselhos, os nossos planos. É verdade. Acho que nós precisamos deixar ele também, no momento certo da vida, tomar as decisões. E eles precisam tomar as decisões. Talvez você, pai e mãe, planeje. Não, eu quero que meu filho seja engenheiro. Vamos imaginar assim. E aí chega no meio do caminho, ele não quer ser engenheiro, ele quer ser outra coisa. Amém, abençoe. Planeje agora na mudança de planos e vamos alterar o plano. Vamos ver como que as coisas vão caminhar. Porque a decisão é deles, não é nossa. A gente planeja, e lembra, já falamos, isso é um perigo, pode ser um perigo. Nós projetamos-nos nos filhos. Talvez aquilo que eu nunca consegui ser, eu quero que o meu filho seja. Cuidado, cuidado. Isso não está certo. Isso não é sábio de nossa parte. Nós temos que primeiro, como pais, ouvir o que Deus quer disto. Senhor, qual que é o plano do Senhor para essa criança? E Deus tinha um plano. Não sabemos se a Joquebede e Anrão orou. Não sabemos se eles oraram para saber o plano de Deus, mas nós precisamos. Senhor, o que o Senhor quer do meu filho? O que o Senhor quer para o futuro dele? E Deus tem um futuro para o seu filho. Deus tinha um futuro para Moisés. Deus tinha um plano para Moisés. E nitidamente, esse plano inicial da Joquebede deu certo, mas chega aos 40 anos, Moisés sai desse plano. Moisés rompe com esse plano. Moisés decide erradamente, matando um egípcio, e ele tem que fugir do Egito. Mas dentro do plano de Deus estava tudo perfeito. Precisamos planejar, mas entender no meio do caminho qual que é o plano de Deus. Então a oração minha e sua, se você ainda tem filhos pequenos, e tem bem pequenininhos ainda aqui nessa igreja, fala: Senhor, o que o Senhor quer desta criança, deste meu filho? O que o Senhor quer dele, dela? E ore, busque e deixa Deus abençoar. Deixa Deus abençoar. Se você já está com filhos adolescentes, como eu, por exemplo, vamos continuar orando. Senhor, o que o Senhor quer? Qual a faculdade eles devem estudar? Qual o emprego que eles devem ter? Vai orando. Qual a esposa dele? Qual a esposa dela? Vai orando, gente. Vai planejando, vai orientando, vai fazendo tudo isso. Vai se preparando para a faculdade, vai fazendo tudo isso. É o que nós precisamos como os pais. Mas deixa Deus também dirigir a vida dessa criança. Deixa Deus dirigir também. Não tente tomar de Deus a rédea e fala: não, você vai ser o que eu quero, pronto, acabou. E aí você pressiona: não, você tem. Cuidado, você vai matar o seu filho e a sua filha. Está cheio de jovem frustrado aí, porque não alcançou o que o pai queria, a mãe queria. Cuidado com a dose de pressão. Que para quem está na época de vestibular, gente, cuidado. Vestibular é extremamente tenso, misericórdia, só a graça que ele trouxe lá. Já fez prova de vestibular? Meu Deus, que negócio chato. É chato, gente. Vamos ser sinceros. As questões, para responder uma alternativa, um texto desse tamanho. Aí você lê, aí não entende. Lê. Você cansa de ficar lendo. Por isso que é 5 horas, né, de prova. É exaustivo. E a pressão, e se eu não passar? Ai meu Deus, se eu não passar? Ele já está cheio de pressão. Por que eu e você? Você tem que passar, hein? Eu não tenho dinheiro para pagar o próximo não, hein? A gente vai pressionando e chega uma hora que explode. Cuidado. Pais, cuidado com a pressão nos seus filhos na escola. Cuidado. Eu sou professor, eu sei. Tem filho que surta. Cuidado, os nossos filhos têm que ser pressionados para tirar boas notas, claro, sem dúvida nenhuma, mas cuidado com a dose. Você pode surtar o filho ou a filha.
Então relaxa. Tirou um 7, tá bom, já dá para passar, já dá para passar. Mas dá para melhorar, não dá não, filhão? Vamos lá? Demorou. Vamos estudar. Por que só foi 7? Dá para melhorar? Estudou bastante? Eu acho que você pode estudar um pouquinho mais. Mas firmeza, vamos lá. Na próxima, talvez um 8 aí, só para garantir, 9, quem sabe. Agora tirou um 7. O que você faz da vida para tirar 7? Tem que ser 10, 11, 12. Tem pai que é assim. Cuidado, gente, cuidado. Criança surta, hein? Criança surta. Pode ter certeza disso. Planeje. O que você está planejando para o seu filho e para a sua filha? O que? Você só está planejando a vida profissional já? Já está planejando a vida acadêmica? Ou você está planejando a vida espiritual dele e dela? Gente, começa pela vida espiritual. Ele vai ser um excelente aluno, ou ela, vai ser um excelente aluno lá na faculdade, se primeiro ele for uma boa servo de Deus. Ele vai saber escolher as profissões certas do futuro, se Deus está na vida dele. E ele vai também, ou ela vai ouvir a voz de Deus, e aí vai tomar as decisões certas. Você quer um ótimo casamento para o seu filho e para a sua filha? Claro que nós queremos. Mas primeiro ele tem que ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, para saber escolher lá no futuro o que é uma boa moça e um bom rapaz. Cuidado, pais, mães, né? Meu filho vai casar com essa moça, meu filho vai casar com esse, né? A minha filha vai casar com esse rapaz, o meu filho vai casar com essa moça. Cuidado com esse negócio de cupido. Cuidado. Se fosse negócio de cupido, eu não estaria casado com a Priscila, sabia? A mãe dela não queria que eu casasse com ela. Sabia? Então se fosse com negócio de cupido, sem chance de Norival com a Priscila. Sem chance. Cuidado com isso. Ouça a voz de Deus. Tá certo que a gente olha, né? Algumas possibilidades da igreja. Acho que dá par bom, hein? A gente olha, tá ligado, né? Você sabe. A gente tá de olho. Lógico que tá, né? Acho que tá, rapaz. Acho que é bom um partido. Ou a boa partida. Mas, cuidado, vai com calma. A gente tem que planejar, mas a decisão final é de Deus e da própria pessoa, do rapaz e da moça, do seu filho e da sua filha. Não pressiona, não. Cuidado. O plano tem que ser bem planejado mesmo, bem elaborado, como foi com a Joquebede, sim. Então pense em todos os detalhes possíveis. Pense. Olhe para o seu filho e fala assim, acho que você acho que você pode se dar bem nessa profissão. Você não quer pensar sobre isso? Vamos orar sobre isso? Tá vendo aquele rapaz, aquela moça? Você pode falar para o filho, acho que é um bom parceiro, uma boa parceira, acho que dá certo, acho que pode dar. Vamos orar. E aí Deus vai nos dirigir. Então, faça isso é planejar. E vai chegar o momento da idade dos filhos que você tem que colocar o filho junto com você. Vamos orar juntos, vamos planejar juntos, vamos pensar juntos. Para o filho e a filha sentir que você protege eles ainda, não importa a idade. Você vai para a faculdade, você vai se casar, e eu estou com você nessa. Os filhos precisam desse apoio da mãe. E lógico, do pai. Só que pai é só em agosto. Não é agora, né? Mas o filho e a filha precisa desse cuidado. Eles precisam sentir que os pais apoiam ele. E ela precisa. Porque se eles não tiverem esse apoio de nós, eles vão procurar um apoio fora. E talvez o apoio fora não é o que Deus quer, não é o melhor. Não é o melhor. Mas a mãe que também ela não só protege, ela não só planeja, mas ela provê. Então Moisés volta para casa, Moisés vai ser amamentado por essa mãe, Moisés vai ser cuidado por essa mãe, vai ser alimentado por essa mãe. O texto diz que quando ele passou cadê? Desculpa. A mulher tomou o menino e o criou, sendo o menino já grande, né? Nós não sabemos exatamente a idade, mas uma boa idade, não sabemos. Ele volta, ele vai sim definitivamente para a casa da filha de Faraó. Ela cuidou do filho até onde deu certo, até onde poderia, até onde era permitido. Ela cuidou, ela proveu tudo o que ele precisou. Alimento, casa, proteção. Ela ensinou, porque Moisés, lembra? Moisés quando está lá com 40 anos de idade, que ele mata o egípcio, ele sabe qual que é o povo dele. Ele não estava enganado. Ele sabia, eu sou hebreu. Eu vivo no Egito, eu sou filho da filha de Faraó. Eu sou adotado, mas eu sou hebreu. Ele era consciente disso. Tanto que ele protege o hebreu, porque o egípcio estava batendo no hebreu.
Provavelmente nesse tempo que a Joquebede tem com ele, ela ensina tudo o que ela precisa para ele. Ela ensina quem é o Deus de Israel, o quem é você, por que você está aqui, para onde você vai. Ela aproveita o tempo. Aproveite o tempo, mãe. Logo, logo seus filhos vão criar asas e voar. Não é assim que falamos? E não vai demorar não. Ó, passa rápido. Aproveite o tempo que você tem com seu filho. Não desperdice esse tempo. Não desperdice reclamando, murmurando, só brigando, né? Tem um momento certo da briga, mas tem um momento também de amar. Aproveite, porque uma hora os nossos filhos vão sair de casa. E está mais do que certo. Precisa mesmo. Então ensine o seu filho o caminho que ele deve andar. Aproveite cada oportunidade. Ensine para ele quem é o Deus dele. Porque o mundo vai ensinar que nem Deus existe. O mundo vai ensinar que o dinheiro é o seu próprio Deus. O mundo vai ensinar que é o corpo, né? É o próprio Deus. O mundo vai ensinar que é os prazeres da vida que é o seu próprio Deus. Mas mãe, você não. Você ensina o que é de Deus de verdade. Moisés, ele cresceu. Nós não sabemos como foi o relacionamento de Moisés durante a sua juventude, o seu ser adulto, porque ele só sai do Egito com 40 anos, um homem já até velho, muito maduro. Nós não sabemos se de quando ele voltava para casa para conversar com a Joquebede. Nós não sabemos. Nós não sabemos esse relacionamento como foi. Mas ele, quando chega lá aos 40 anos, ele está consciente de quem ele é. Tanto que o egípcio, depois, né, no outro dia, o egípcio fala assim: você está querendo dominar a gente? Será que o Moisés já estava com essa conversinha? Eu vou ser o líder desse povo? Será? Só estamos imaginando, o texto não diz. Aproveite esse tempo, ensine, realmente nossa, esqueci, prover mesmo, né? Proveja, obrigado aí, essa é a conjunção verbal certa. Proveja para o seu filho o ensino espiritual. Não deixe só para a igreja. Na igreja tem, e graças a Deus que tem. Esses dias eu falei para um outro pastor que perguntou para nós, porque o que nós fazemos no culto infantil? Eu falei, não, desde o berçário tem a historinha bíblica para ensinar para os filhos. Nossa, que legal, acho que eu vou fazer isso. Tem igreja que não tem não, viu? Então tem aqui, graças a Deus. Tem ensino bíblico para os nossos filhos. Mas mãe, não abra mão disso. Você que tem que ensinar o seu filho. Não é a igreja, é você. Mãe, acompanhe seus filhos na escola. Se você pode, se você tem tempo, acompanhe. Chegou na época de estudar reprodução sexual, reprodução humana lá de ciências. Mãe, pega o livrinho e ensine você o que é reprodução sexual. O que é reprodução humana? Você, não deixa só as professoras fazerem. Não deixa só as professoras fazerem, deixa você. Tem ensino bíblico na sua escola? O filho chegou da escola, e aí filho, o que foi ensinado no ensino bíblico lá da sua escola? Tem escola cristã, né, confessional aí. O que foi ensinado? Me diz aí. Teve a aula aqui das crianças. Filho, o que foi ensinado lá na EBD? Pergunte. Saiba o que está sendo ensinado para os seus filhos. Cuide, proteja, proveja para o seu filho o que é necessário. Proveja para o seu filho a vida material, sustento, finanças, para ter escola, para ter faculdade, para ter emprego. Sim, faz parte. Muitas mães, ou quase, né, a maioria aqui das mães estão trabalhando fora, e amém, Deus abençoe vocês, para ter um bom sustento dentro de casa. Ótimo, continue assim, não tem problema. Lógico que você vai ter uma jornada dupla, né? Isso é cansativo, eu sei disso, é exaustivo muitas vezes, mas é que você está tentando prover. O marido também, lógico, está envolvido. Só estou falando das mães porque eu lembro, é o assunto. Não fica estou de boa hoje. Está de boa não, cabra macho, receba também. Então mães, né, tá certo, a mãe está em casa, Deus abençoe. Se você consegue ficar em casa, não precisa trabalhar fora, Deus abençoe mesmo, continue assim, é para a glória de Deus. Aproveite o tempo, administre bem o lar, administre os gastos do lar, para que o salário do marido possa fazer efeito e ter uma boa vida também familiar ali, pensando em sustento material. Ensine os seus filhos a cuidar do que tem dentro de casa. Ensine tudo isso. É necessário, isso é prover. Mas também proveja, mães, muito amor. Os filhos querem o seu amor. Não é só ensino espiritual, não é só finanças, não é só roupa bonita, não é só faculdade, não é nada, não, ele quer o seu amor, mãe. Ele quer, ela quer.
Eles querem o seu abraço, eles querem o seu colo, eles querem o seu beijo. Eles querem. Então tem muita mãe preocupada demais com tanta coisa, esquecendo dos próprios filhos. Esquecendo de dar um beijo no filho, um beijo. Gente, vai matar alguém se alguém dá um beijo aqui no outro. Vai cair os lábios. Está cheio de filho que não tem. Eu vejo isso na escola, gente. Tem criança extremamente carente na escola, que vê nós, os professores, tanto homem como mulher, já chega e já abraça, e fica ali grudado na gente. Sabe por quê? Porque não tem em casa. Essa é a questão. É tão carente, que o primeiro homem ou a primeira mulher que dá um pouquinho de atenção, um pouquinho só, ele já gruda. Porque falta em casa. Então a gente fica tão preocupado em disciplinar, em ensinar, em não sei o quê, em trabalhar, e esquece do basiquinho, da amor. A gente esquece de dar um abraço, de dar um colo, um cafuné. Eu gosto de cafuné, você está ligado, né? Um cafuné. Isso é o basiquinho, o simples, que não custa nada fazer. Porque os nossos filhos precisam disso. Só como exemplo, eu dando aula lá para o 9º ano, e aí eu comecei uma conversa falando, até esqueci o assunto. A gente fugiu o tema do assunto. Mas aí entramos numa conversa, eu sentei, os rapazes estavam assim, e as meninas focaram em mim, e a gente começou a conversar. Mas não era aceitação. Nossa, como pode fugir da mente esse negócio tão fácil? Eu estava falando sobre as mudanças na vida da adolescência. Mudança física, emocional, mental, corporal, tudo, né? E eu falando sobre todas as mudanças que há na vida do adolescente. E aula de ensino bíblico, né? Então a gente fala sobre essa mudança, que o adolescente está vivendo esse turbilhão de mudanças. E aí, eu com as meninas ali, um grupo de 6 meninas, a gente começou a conversar e aí acabamos entrando. Eu sei que é assunto de pai, mas a mãe também tem tudo a ver com isso, porque é muito importante isso. Eu comecei a falar, e aí eu perguntei para elas assim, mas o que é mais difícil para vocês na adolescência, com todas essas mudanças assim? Aí uma delas falou assim, a cobrança que meus pais fazem. E a gente começou a conversar sobre isso, e ela falou assim, mas eu falei, mas os seus pais não te motivam, os seus pais não empolgam vocês, os seus pais não dizem quem são vocês? Porque ela falou que os pais cobram até aparência física. Mas peraí, como assim? Ela falou assim, meu pai, ela pegou o exemplo do pai, e sempre o pai é o ponto-chave, infelizmente, né? É onde vacila a gente, homens, né? Como a gente vacila, homens? Misericórdia, tem graça de nós, Senhor. Mas ela falou assim, meu pai, eu não lembro se ela citou a mãe, mas meu pai diz que eu sou feia. Sabe quando ela falou isso, gente, ela começou a chorar. Ela começou a chorar na minha frente. Essa cobrança, professor, essa cobrança por uma aparência. Eu falei, mas seu pai nunca, ele fala que você é assim, como assim? Como? E eu tentando ali dialogar com ela, e ela chorando, gente. Ela não tem o amor dos pais. Aí eu falei, não, olha menina, você é valiosa, você é preciosa, você é de Deus, você é uma menina de ouro, você é estudiosa. Eu comecei a elogiá-la. Para lá. Falei, não ouça essas vozes do mal, do inimigo, de Satanás. Ouça as pessoas que te apoiam. E eu falei, sabe, só que é o perigo desse momento, e aí entre as mulheres também, sabe qual que é o perigo de eles serem carentes em casa? O primeiro peão, ou a primeira peoa, que der um pouquinho só de atenção, se em casa eu não ouço que sou bonito ou bonita, o primeiro sem vergonha do mundo, a primeira pilantra do mundo, que fala assim, nossa, você está bonito hoje, acabou. Eu falei isso para as meninas, cuidado meninas, para não se entregar para qualquer um, cuidado, Deus ama vocês, e Deus tem a pessoa certa para vocês. Aí eu ministrei na vida delas. Então mães, não deixe os seus filhos serem tão carentes, a ponto de lá no futuro, qualquer um que encostar, e falar só uma frase, uma palavra, nossa, você está bonita hoje, nossa, você é bonita, hein rapaz? A pessoa já se entrega porque nunca teve lá no passado, nunca teve na vida familiar, e aí vai escolher a pessoa errada, pode ter certeza, porque o sem vergonha e a sem vergonha são os primeiros a ver a carência do outro. Vai escolher a pessoa errada, porque é carente, ele busca isso de alguém, está buscando isso de alguém, e aí vai vir a pessoa errada, e Satanás vai colocar a pessoa errada. Então proveja para o seu filho, mãe, amor, carinho, cuidado, proteção, tudo que o seu filho e a sua filha precisa, tudo.
Não é só para o rapaz. Mães, cuidado. Se tem filho, né? Se tem filho e filha, é o caso de alguns. Cuidado, mães, cuidado. Só dá atenção mais para o menino. É a tendência das mães. Olha, mães, abre os olhos. É a tendência das mães valorizar mais o menino. Até porque o menino é mais agarradinho com a mãe. Lembra daquele brinquedinho agarradinho, né? Você cuidava assim? É assim. Tem muita mãe por aí, eu conheço muita mãe. A minha mãe era assim, ela valorizava nós homens, 10 homens. Ela valorizava nós e as mulheres, pau nas mulheres. As minhas irmãs falam até hoje, os meninos sempre foram os preferidos. E era nítido isso. Eu falo que minha mãe era machista. Ela gostava só dos homens. As mulheres tinham que trabalhar que nem camelo. Cuidado, mãe. Cuidado, pai, também, para só dar carinho para a menina. É o oposto aí, né? E esquecer do rapaz. Mas se eu der um beijo no meu filho, já falei isso várias vezes, né? Se eu der um beijo no meu filho, ele vai virar fruta. Não, vai não. Eu falei fruta só para não falar a palavra feia, tá bom, gente? Não tem nada a ver. Eu vou sempre usar esse exemplo. Jesus beijou o homem. E Jesus não era homossexual, tá bom? E Pedro não era, João não era, ninguém era. Quando é um pai, um filho, não tem nada disso. Esquece isso. Para de ser preconceituoso. Para com esse negócio. Mostre para o seu filho o que é tratar bem. O que é ser carinhoso, o homem. Não é ser cavalo, não. Não é ser cavalo, não. Jegue. Bruto. Ogro. Não é isso. O homem tem que ser macho na hora que é para ser macho. Mas na hora de cuidar de uma mulher, tem que cuidar com carinho, com amor. Como um vaso mais frágil, como a Bíblia nos ensina. É assim que o rapaz deve saber o que é. E ele tem que ver isso no próprio pai. E mães, ensina os seus filhos também de vez em quando a ser macho. Eu já falei para vocês, né? Tem que ensinar. O homem tem que ser macho. Vai lá, pega lá. Não aguento, pega. Vai sem aguentar mesmo. Mas pega, deixa ele carregar. Tem que sentir, tem que ter força. Porque quando tiver namoradinha, vai carregar a bolsa da namoradinha. Tem que ensinar então. Pode pegar. Filho, vai lavar a louça, porque quando você for casado, você vai ter que lavar a louça. Também, para ajudar a esposa. Vai lá. Vai lavar a louça lá. Vai lavar. Vai lavar banheiro, para aprender o que é lavar banheiro. Pastor, mas eu tenho empregada. Não tem problema, manda de qualquer jeito. Ensina o filho a viver a vida. Planejamento. Será que no futuro, o filho vai ter condições de ter uma doméstica em casa? Será? Tem que ensinar. Ensina o seu filho a fazer a comida. Ensina o seu filho a fazer tudo. Ensina ele a ser macho também. Isso é Deus na nossa vida, gente. E eu estou falando assim, estou generalizando, é claro. Mas eu sei que tem as mães aqui fazem isso, estão fazendo. Eu sei disso. E devem fazer mesmo. Então, mães, continue protegendo os seus filhos. Não abram mão disso. Continue planejando. Com a graça de Deus, com a orientação de Deus, junto com seus filhos, planeje o futuro deles. Se você nunca perguntou para o seu filho, mãe, filho, o que você quer da vida? Senta com ele hoje e pergunta. Hoje não é o seu dia, mãe? Então fala, filho, eu quero um presente para mim. Abra o seu coração para mim. Fala para o seu filho, para a sua filha hoje. Deixa ele falar o que está lá dentro dele, do coração. O que você quer? De verdade. Ora por isso. Ore. Senhor, meu filho, a minha filha falou isso aqui para mim, vamos, Senhor, que o Senhor abençoe, que o Senhor oriente. Comece a orar pelo filho. Planeje junto com eles o futuro. Oriente, aconselhe. Mas também que você possa continuar provendo, né? Alimentando, sustentando em tudo que for necessário. Não deixe faltar nada para o seu filho, não. Não deixe alguém lá no mundo, lá na frente, no futuro, dar de uma forma errada o que você nunca deu em casa. Não deixe o mundo abraçar o seu filho e a sua filha. Abrace você. Moisés foi cuidado e muito bem cuidado quando bebê e depois se tornou o grande homem de Deus. Ele teve muito aprendizado no Egito, muito aprendizado no deserto, muito aprendizado na volta e na ida para o deserto de novo. Ele aprendeu muita coisa, não só com a mãe, mas a mãe iniciou o trabalho. Os nossos filhos, gente, o que eles serão para Deus lá no futuro? Já parou para pensar? Já parou para planejar o futuro do seu filho? Pensando em Deus? Você falou, nossa, Senhor, que o meu filho seja... Olha, gente, é tão bom ver aqui a molecada aqui, ó, tocando e cantando. Vários adolescentes, Bruno, Davi,
o Juninho, continue, Deus abençoe vocês. Continue incentivando essa molecada mesmo. Ensinando, vocês são capazes de ensiná-los, ensine-os mesmo. Você já parou para pensar, o meu filho e minha filha, Senhor, o que o Senhor quer deles lá? O que eles vão ser para o Senhor? Já parou para pensar? Então ore por isso, por que não? Que eles sejam, os nossos filhos sejam grandes líderes no futuro. Que eles possam brilhar Jesus na escola, que eles possam brilhar Jesus no trabalho deles, que eles possam brilhar Jesus, que eles escolham a mulher de Deus, o homem de Deus e formem uma família maravilhosa e abençoada, que eles nos dê netos abençoados, e o futuro vai continuar, porque uma hora eu e você vamos embora. Uma hora Joquebede e Anrão foram embora, mas Moisés continuou servindo a Deus. Quando nós formos embora, o que será dos nossos filhos? A minha mãe, quando ela ficou grávida, tem que parar, né, gente? Misericórdia. A minha mãe, quando ela ficou grávida de mim, já estava com 42 anos, ela falou assim: eu não vou criar meu filho. Isso era o medo da minha mãe, era o medo dela. Eu não vou ter idade, saúde, já tinha 12 filhos. Ela não se via mais capaz de ter mais um filho. Esse era o medo dela, e ela me ensinou: filho, se eu faltar, ela de vez em quando ela fala, filho, se eu faltar, olha, se vira, faz isso. Ela planejava, faz aquilo, gruda nesse, quem vai cuidar de você? Ela falava o tempo todo, porque ela achava que talvez ela morreria rápido. Ela achava isso. E gente, quando eu fiquei adulto, comecei a trabalhar, quando eu fui para a igreja, quando eu conheci a Priscila e comecei a namorar com ela, quando eu casei, ela estava lá. Quando ela viu os meus filhos, pensa numa mulher realizada, porque ela falou: Deus me deu o que eu sempre pedi, Senhor, me dê condições de criar o meu filho, me dê condições. E ela lutou por isso, ela lutou. E ela era realizada, gente. Ela tinha todo o orgulho do mundo de saber o que eu era. Ela tinha esse orgulho. O primeiro filho a fazer uma faculdade. O primeiro a fazer uma faculdade. O primeiro a casar e não separar. O primeiro a nunca dar trabalho, se envolver com drogas, vícios, nada, cigarro, bebida, qualquer tipo de droga, nada. Nunca fiz porque eu queria honrar pai e mãe. Eu não fazia, não é porque não podia, eu era do mundão. Mas eu não fazia para honrar o meu pai e minha mãe, porque o meu pai odiava quem era viciado. Minha mãe já tinha problema demais com os meus irmãos, porque eram viciados. Por que eu ia dar esse transtorno, essa preocupação para minha mãe e para meu pai? Nunca dei, nunca, para honrar pai e mãe. Filhos, honrem seus pais e suas mães. Honrem os seus pais e suas mães. Deus deu um presente para vocês, filhos, que foi pai e mãe. É um presente de Deus para você, sabia? Então honre eles. Tudo que eu falei para a mãe, você pega e aplica para você. Eu tenho que amar a minha mãe. Eu tenho que proteger minha mãe. Eu tenho que planejar com a minha mãe. Faça você, filho. Seja um filho digno também. Não dê dor de cabeça para o seu pai e para a sua mãe. Não desobedeça o seu pai e a sua mãe, filho. Não tome as decisões erradas, filhos. Ouça os conselhos do seu pai e da sua mãe. Ouça, deixe a sua mãe te proteger. Deixe a sua mãe planejar com você. Deixe a sua mãe te sustentar, te prover. Deixe, para de ser rebelde em nome de Jesus. Para de achar que sabe das coisas, você não sabe de nada. Deixa sua mãe e seu pai ser o que Deus quer que eles sejam na sua vida. Deixa. Tenha um objetivo de vida, eu tenho que agradar a essa mãe, a esse pai, porque eu estou agradando a Deus em primeiro lugar. Honra teu pai e tua mãe para que te vá bem e sejas de longa vida, e quem dá vida é Deus, e quem faz bem é Deus, não é o pai e a mãe no final das contas. Então, filhos, façam isso. Desculpa aqui, por favor, filhos, façam isso. Sejam assim. Dê alegria para o seu pai e para a sua mãe. Só alegria. Chega de dor de cabeça em nome de Jesus. Chega. Eu sei que tem filho aqui, filha que dá só alegria. Eu sei disso. Eu sei. Continuem. Porque o mundo vai querer que vocês façam tudo de errado. O mundo vai querer que vocês deem dor de cabeça para os pais. O mundo quer tirar vocês dos pais. O mundo quer. Satanás quer tirar vocês dos pais. Sabe o que é escola integral? É uma alternativa. Eu tiro os filhos da dia de casa. O Estado, gente, é ligeiro. E o Estado é comandado por Satanás, sabia? O príncipe deste mundo. O mundo jaz no maligno. Se gosta de escola integral, que benção escola integral. O menino só vai estudar. Isso, eu vou ter tempo de trabalhar. E não sei. É bom? E quem vai educar essa criança? Professor? Professora? É eles que vão educar? É eles que vão ensinar de Deus para meus filhos? É eles que vão amar os meus filhos? É eles? Entendeu? Tem nada de bom nisso não. É a estratégia. Eu tiro os filhos de dentro de casa e nós educamos eles do nosso jeito.
Sabe onde começou esse negócio? Na Suécia. Vai ver a Suécia hoje, completamente liberal. Pode tudo. Sem Deus. Já viu falar de igreja na Suécia? Alguém já viu falar? Quem já viu falar de igreja na Suécia? Se fosse tão bom lá teria Deus também. É o país mais desenvolvido do mundo. Deus abençoe, gente. Vem para